Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9 e o nosso tema é a conversão do centurião e de sua família. Irmãos, tu pode ver que eu estou de blusa, de fato, onde eu estou tá frio. Mas aqui no nosso texto do dia, que está em Atos capítulo 10, versículo 34, diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. De fato não faz, não importa se a pessoa é da Ásia, da África, norte-americano, sul-americano, da europeu, do Oriente Médio, se é muçulmano, se é budista, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que confessarem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, esse será salvo. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de cor. Quem muitas vezes faz somos nós. Nós, às vezes, somos pessoas que achamos que o Evangelho é só para nós. E não é. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. Mas aqui na questão, aqui na nossa síntese, Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, mas ama todos igualmente. Irmãos, Deus ama todos iguais. Todos nós somos iguais diante de Deus. Nós vemos isso de que forma? Da forma quando Jesus morreu na cruz. O sangue de Jesus, ele é suficiente para salvar a todos. Todos podem ser salvos através do sangue de Jesus. Ele é eficaz para todos os povos. Esse é o nosso Deus. O nosso texto bíblico que está em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 5, do versículo 34 ao 36 e do 45 ao 48, vai dizer a respeito de Cornélio. Cornélio, um homem bom, um centurião da corte italiana, que estava servindo ali em Cesareia. Este homem teve uma visão de um anjo, e o anjo dizendo a ele: olha, Deus recebeu aquilo que você estava fazendo. E aí Deus fala com Pedro acerca de Cornélio, para ele ter com Cornélio. E Pedro também teve uma visão, mas uma visão de Pedro foi um lençol cheio de animais impuros. E aí ele, claro, questionou Deus, que eu não como coisa nada impuro, mas Deus estava falando para ele que estava purificando aquilo que ele achava impuro. Então aqui nessa passagem aqui, nós vemos que Pedro depois até estava dizendo: olha, é Deus, o Senhor Jesus ama a todos, né? Faz até um discurso abençoado, porque muitas pessoas foram salvas na casa dele, a sua família, e é provável que algumas pessoas que estavam ali, amigos e familiares. Aqui na nossa introdução, Atos dos Apóstolos é um livro que evidencia que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Os gentios são também alvo da graça de Deus, mediante a fé em Jesus, diante da conversão de um gentio. Pedro reconhece que o Senhor não faz acepção de pessoas e que o maior milagre que uma pessoa pode receber é sua conversão e a salvação da sua alma. Na lição de hoje, estudaremos a conversão de Cornélio, um centurião da corte chamada italiana. Então, nós vamos ver de que forma se deu essa conversão. Para nós entendermos, no tópico 1, parte 1, centurião da corte italiana. Havia algumas repartições no exército romano, como todo exército tem suas repartições. Cornélio era fazer parte da corte italiana. Ele era o centurião é um chefe de 100 homens, né? Um chefe de 100 homens. Mas ele atuava nas partes ali da região de Cesareia. Esse homem era da região de Cesareia. Então, o seu exército estava ali. Os seus 100 homens, ao qual ele tinha um comando, atuava na região de Cesareia. Aqui na parte 2, um homem piedoso. Esse homem, ele era um homem muito piedoso. Por quê? Porque ele dava esmolas, ele fazia pelo próximo, ele ajudava as pessoas. E não ajudava para que outros pudessem ver que ele era bom, não. Ele ajudava porque ele gostava, ele via a necessidade de ajudar outras pessoas. Então, pelo fato de ele ver a necessidade, ele ajudava. Não ajudava para ser bem visto por ninguém, não ajudava para ser melhor do que ninguém, não. Ele ajudava porque ele gostava de ajudar, ele via a necessidade de ajudar o próximo. Aqui no tópico 3, a visão de Cornélio. Aí Cornélio teve uma visão na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. A visão que nós falamos, de um anjo falando para ele acerca daquilo que ele estava fazendo, daquilo das suas esmolas, daquilo que ele estava falando: olha, Deus está recebendo aquilo que você está fazendo. E aí, nós vemos que Deus, ele não se esquece de nós.
Ele sabe de todos nós, ele conhece a nossa vida, ele sabe o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, ele sabe de tudo. Então aqui nós vemos que Cornélio não precisou evidenciar para ninguém aquilo que ele estava fazendo. O próprio Deus o estava assistindo. O próprio Deus estava vendo a sua vida. O próprio Deus estava contemplando aquilo que ele estava fazendo sem querer nada em troca. E aquele homem, ele estava fazendo tudo aquilo por amor às pessoas. E aí ele teve essa visão. No tópico 2, o reconhecimento de Pedro. A visão de Pedro. E Pedro teve uma visão. Pedro estava ali ao meio-dia, né, e ali orando, e ele teve uma visão, o anjo falando com ele. Quando os soldados de Cornélio estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi até o terraço para orar, pois era a hora sexta, ou seja, ao meio-dia, como eu já disse. Depois de orar, Pedro sentiu vontade de comer. Aí ele sentiu vontade de comer e ele viu nitidamente um lençol cheio de animais impuros. E ele questionou, mas eu não como nada impuro. E Deus falou, não ache impuro aquilo que Deus estava purificando. Porque Deus já estava mostrando para ele que ele deveria ir aonde ele tinha que ir para que pudesse pregar o evangelho àquela família de Cornélio e batizar aquelas pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez, quando Jesus veio para todos terem acesso ao evangelho. Todos terem acesso a oportunidade de estar na graça. A graça foi aberta a todos. Todos têm a possibilidade de entrar na graça. A porta da graça está acessível a todos nós. Só basta nós queremos confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador para ser beneficiados por esta graça. Aqui, Deus não faz acepção de pessoas e não faz mesmo. Nós que muitas vezes achamos que Ele faz. Que Deus ama mais os brasileiros do que outro povo, que Deus ama mais outro povo do que os brasileiros, a gente fica nesse pensamento mesquinho e egoísta, quando não. Jesus morreu pelo muçulmano, Jesus morreu pelo budista, Jesus morreu pelo hinduísmo, Jesus morreu pelos indianos, né, que tem muitas e milhares de religiões, muitas delas o budismo, o hinduísmo e o muçulmano está lá na Índia. Jesus morreu por todos, Jesus morreu pelo árabe. A gente fala o árabe que odeia o judeu assim de uma forma terrível, onde está uma das maiores comunidades muçulmanas, porque nós fôssemos olhar, o muçulmano, o Maomé, ele nasceu na Arábia, em Meca, que não era Meca, era uma outra cidade. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele não faz isso. Então aqui Pedro, o sermão de Pedro. E aí Pedro foi até a casa de Cornélio e Cornélio reuniu toda a sua família, familiares e amigos estavam ali. Pelo fato de ele ser um homem piedoso, dava bom testemunho, as pessoas acreditavam nele. Era um homem honrado. Não precisava ser crente para ser um homem honrado. Veja, irmãos, não precisa de nós sermos crentes para sermos homem honrado. Primeiro nós temos que ser homens honrados, homens e mulheres honradas, cidadãos e cidadãs honrados, para depois nós queremos professar a nossa fé. Na parte 3, a manifestação sobre os gentios. Gentios são batizados com o Espírito Santo. Que maravilha! Quando o Penene estava falando, diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo sobre os gentios. Aí eles viram, os judeus que vieram com Pedro se maravilharam, pois o ouviam falando em outras línguas. Então veja, o Espírito Santo, Jesus estava evidenciando que de fato era Ele que manda, Ele que sabe quem vai receber o Evangelho. É Ele que manda. E aqui nós vemos a evidência. Que evidência? Todos foram batizados com o Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. E aí depois que eles foram batizados com o Espírito Santo não teve mais nenhum problema. Agora, né, como quem diz, agora vai querer reprimir a manifestação de Deus? Não, então agora vão ser batizados nas águas. Na parte 2, os gentios são batizados em águas. E aí sim, aí evidenciou, como já tinha evidenciado de fato pelo Espírito Santo, mas aí nós vemos que pelo livre e espontânea vontade Pedro foi lá e viu que realmente deveria batizar aquelas pessoas, batizar aquela família, batizar quem quisesse ser batizado naquele momento que recebeu a palavra de Deus. E aí os gentios são batizados em água. Em água como?
pela graça de Deus. Nós somos o galho enxertado. Então aqui nós vemos que Deus estava fazendo uma inclusão daquele povo, daquelas pessoas no reino de Deus, e ninguém, nem Pedro, nem judeu, nem ninguém poderia barrar isso. Ninguém, porque Deus estava evidenciando para ele que amava tanto os judeus como os gentios. Parte 3, a aceitação dos gentios. E foi bem aceito. Os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e questionaram a Pedro acerca desse assunto. Mas Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Ao ouvir o relato de Pedro, todos glorificaram a Deus e aceitaram o fato de que Deus também estava salvando os gentios. Homens humildes, porque nós vemos lá na frente que não foi bem assim. Quando Pedro estava com os gentios era de um jeito, com os judeus era do outro, e teve até um atrito entre ele e o apóstolo Paulo. Mas aqui nós vemos que quando eles ouviram falar de o que tinha acontecido ali na casa de Cornélio, aí que eles começaram a entender que o evangelho não era só para ele, mas era para todos. Jesus morreu por todos os povos, por todas as línguas, por todas as raças, por todas as cores de pele. Jesus morreu por todos, para todos. Então aqui nós vemos que eles aceitaram de bom grado. Aceitaram de bom grado ao Cristo ressurreto que morreu na cruz. Então nós vemos essa lição, irmãos. Aquilo que nós fazemos em oculto, o Pai que vem em secreto vai revelar. Coisas boas e coisas ruins, porque Ele vê tudo. E não adianta nós queremos fazer algo para que os outros possam ver, para que a gente ache que as pessoas que têm que recompensar, a maior recompensa que nós podemos ter é de Deus. E nós vemos aqui, Cornélio teve a maior recompensa, que foi o quê? Ser chamado para que pudesse estar na presença de Deus. Amém? E aqui a nossa conclusão. A conversão de Cornélio se tornou um exemplo para os primeiros cristãos de que Deus não faz acepção de pessoas. Tal narrativa mostra o poder miraculoso de Deus para salvar, justificar e derramar o seu poder. A história de Cornélio, um oficial romano, marca o início da admissão dos gentios na Igreja de Cristo. Nós vemos que até aqui não se fala muito acerca do evangelho para os gentios, que vai fazer muito isso o apóstolo Paulo. Mas aqui nós vemos Pedro pregando aos gentios, ganhando os gentios para Jesus, batizando os gentios, e os gentios com certeza foram uma bênção na presença de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus que pode salvar o bandido, que pode salvar o homossexual, que pode salvar o pior homem dessa terra. Basta ele querer, basta ele aceitar, basta ele se arrepender. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus abençoe. Fique na paz.